Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano e estou ao lado da minha super parceira e irmã e alma gêmea, Priscila Furlan. Estamos de volta hoje com uma convidada muito especial. Eu e a Paty, a gente está batalhando para convencer, né? Para trabalhar a cabeça dessa pessoa que tem tanta história para contar já há um tempão. Então, imagina a nossa felicidade de estar aqui com ela hoje. Ela é uma profissional de gente e gestão, tem mais de 15 anos de experiência como HRBP, já atuou como Talent Acquisition, desenvolvimento de lideranças em grandes indústrias internacionais. Ela é formada em psicologia, tem especializações em programação neurolinguística, perfil comportamental e oratória, construiu aí uma trajetória linda, né, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Hoje ela lidera uma equipe de mais de 20 pessoas, apoiando muitos líderes no seu desenvolvimento, nas suas demandas aí do dia a dia. É a mãe apaixonada do Pedro, é mentora de transição de carreira. Acho que me sinto muito orgulhosa, né, de poder acrescentar essa informação na sua bio. Quem tá aqui com a gente hoje é a Maíra Lovato. Uau! Bem-vinda, Mai! Obrigada, Pri, obrigada, Paty. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero ouvir essa bio, quero ouvir essa gravação aqui dessa bio o tempo todo, porque ela tá linda demais. Mas sabe, a gente fala isso, né? As pessoas falam muito isso. Nossa, vocês falaram de mim de um jeito. É porque quem é lindo pra vida merece ter uma vida linda, uma bio linda. Então, a gente tá mega feliz de te ter aqui. E eu tô mega feliz de estar aqui também. Ai, que bom. Pra mim, é uma parte da construção da minha carreira, mas é uma construção da nossa relação também, né? Eu acho que é lindo estar aqui por essa construção. Muito obrigada, tô super feliz de estar aqui. E agora bora para essas perguntas. Tá preparada, né? Mai? Sim. Você tava meio nervosa aqui antes de começar. Tô sempre preparada. Nasci preparada. Então bora lá. Mai, você contou pra gente que nesses 2 últimos anos você passou por algumas transformações bem significativas aí na sua vida. Sim, sim. E como que você enxerga essas transformações com a busca do seu propósito? Show. Quando eu comecei a pensar em propósito e entender o propósito na minha vida, foi num dos momentos mais difíceis que eu vivi, né? Eu ouvia falar de propósito muito naquele lugar, o propósito da empresa, poético, romantizado. Entendia que o propósito tinha que estar muito conectado ali com a empresa. E foi quando eu caí literalmente que eu fui entender o que era propósito, que eu fui realmente fazer uma busca intencional pelo propósito. E foi ali... Pode chorar aqui ou não? Pode, a gente chora. Eu esqueci a caixa de lenço. Mas ela costuma ficar escondidinha. Eu vou falando e vou me emocionando. A gente se emociona, é normal. Porque vem muito do coração, assim. E foi exatamente quando eu caí que eu olhei para minha vida e pensei, eu tenho a possibilidade de deitar nesse sofá e chorar sem previsão de levantar. Eu tenho alguma coisa muito grande, muito linda para fazer, que eu não sei o que é ainda, mas eu fui por esse caminho. E eu segui muito a minha intuição, não tinha nenhum sinal de que era isso que eu tinha que fazer, mas eu sentia que era isso que eu tinha que fazer. Então, sim, eu chorei, eu fiquei triste, né? Eu fiquei um pouco revoltada no início, mas eu sabia que tinha algo muito maior e algo muito melhor ali. E foi quando eu comecei a fazer conversas com pessoas que me direcionaram muito para esse lugar de pensar sobre propósito. E, meninas, eu li um livro que foi uma virada de chave na minha vida, assim, né? É um livro muito famoso, muito conhecido, né? Chama O Propósito. E eu fui fazendo alguns exercícios ali, e foi quando eu comecei
a entrar em contato comigo de uma forma diferente, né? Eu, como psicóloga, eu sempre fui adepta da terapia, então, sempre fiz terapia, né? A minha faculdade, né? A minha formação em psicologia também me ajudou muito nesse sentido, mas eu comecei a entrar em contato comigo de uma forma muito diferente. E eu fui entendendo intencionalmente qual era o meu propósito no mundo. Eu vim aqui para quê, né? A serviço do quê? Eu estou a serviço do mundo para quê, né? E aí eu consegui fazer uma grande conexão com o que me move, com o que me movimenta, com o que me torna melhor e maior, que é conseguir desenvolver as pessoas, né? Eu sempre digo a mesma frase porque para mim ela tem uma representação muito grande, assim. Conseguir ajudar as pessoas a saírem do ponto A para chegar no ponto B. E parece algo tão simples e às vezes tão romântico, mas não é. Não é. E quando eu descobri que isso me move e que eu consigo fazer isso por meio do meu trabalho, aí ninguém me segura. E ninguém me segurou, né? Porque aí eu fui aumentando as minhas formações, fui buscando mais conhecimento teórico, né? Prático, mas eu também fui resgatar na minha experiência, na minha essência, como que isso podia suportar, né? E dar sustentação para esse trabalho de coração. Então, as transformações que eu vivi veio muito desse lugar, né? Eu posso dizer que há 2 anos eu passei por momentos muito difíceis, né? Uma demissão inesperada, e ela foi sim inesperada, né? Eu sei que existe muitas defesas de que sempre existem sinais para as demissões, mas talvez valha a gente falar em um outro fórum aqui sobre esse evento, mas foi uma demissão muito inesperada, e eu passava por um processo de divórcio também muito difícil, e olhar para as 2 frentes e me colocar como alguém que não ia vitimizar essa situação e que ia crescer diante dela com amor, foi uma das maiores transformações que eu vivi, e eu encontrei o meu propósito, foi aí, nessa dificuldade. Que loucura, né? Porque eu acho que o luto, a dor que a gente sente, né? E a gente até brincou aqui do combo de mudanças, né? Vem o hambúrguer, a batatinha, o refri e um sorvete ainda de brinde, né? E são 2 momentos de luto profundo, né? O luto pela rotina, o luto pelo status, o luto pela tristeza, que também é ver uma relação se dissolver, né? Eu acho que isso conectou muito nós 2 quando a gente se conheceu, porque as experiências eram bastante parecidas, né, Mai? E olhando para isso, você acha que você aprendeu mais pelo amor ou pela dor? Que não tem como não pensar nisso, Não tem né? como não pensar. E essa é uma excelente pergunta, Pri. E eu vou te responder dizendo que eu aprendi com o amor. Ai, que coisa Foi linda. com o amor, não foi nem pela dor e nem pelo amor, foi com o amor. Eu sempre digo que eu tenho muito amor dentro de mim, eu tenho muito amor dentro de mim. E o amor, ele me ensinou que não é a gente viver algo romantizado. Eu não tô querendo trazer algo aqui no lugar do romance, né? Da romantização desse amor. Eu senti sim muita dor, eu senti muita tristeza, mas eu vivi isso com amor, né? Tirando ali dos meus recursos, né? Da minha história, o que eu queria passar naquele momento, como eu queria passar aquele momento. E eu vejo o amor como como uma, eu vou chamar de ferramenta, mas eu nem sei se é uma ferramenta. Eu vejo o amor como algo muito, muito intenso e muito forte, que nos ajuda, um combustível a passar por essas situações. E o meu aprendizado é com amor, né? Eu escolho sempre o amor para viver as lições mais difíceis e para saborear as situações mais deliciosas, mais agradáveis, né? Então, o amor, ele me ensina muito todos os dias. E eu acho que a gratidão também, né, Mai? Porque
todo mundo passa por momentos difíceis, de desligamento, de problemas de relacionamento, e a forma como a gente enxerga é exatamente isso que você falou. Eu escolho ficar ali no sofrimento, prostrada no sofrimento, ou eu resolvo, pela gratidão, pelo amor, reagir? E eu acho isso espetacular, eu acho isso linda, essa sua atitude, né, do amor. Paty. Paty, eu aprendi uma coisa muito grandiosa na minha vida com isso. Eu sou filha de pais separados, né, e de um divórcio muito difícil. O divórcio dos meus pais foi um divórcio muito difícil. E eu costumo dizer que eu cresci como um soldado numa guerra, né? Então, eu precisei ser um soldado no meio de uma guerra para conseguir sobreviver. Exatamente. E quando eu olhei para as situações que eu estava vivendo, eu tinha muito mais aprendizado de como sobreviver a uma guerra. Mas a minha vida, né, as pessoas que passaram por mim, os anos de terapia, a faculdade, né, o próprio trabalho, a minha história de vida me trouxe a consciência de que isso seria uma escolha e que eu poderia, sim, construir uma jornada e um caminho diferente. Então, foi também uma descoberta, né? Viver esse momento com amor. Foi também uma escolha de querer transformar algo que eu já percebia que não fazia mais tanto sentido para mim. Eu queria mudar alguma coisa ali, eu não sabia muito bem o como. E eu fui com a cara e com a coragem. E hoje eu posso dizer, eu tenho muita coisa para aprender, mas eu me sinto orgulhosa da pessoa que eu me tornei e que eu tô me tornando. E é tão difícil, às vezes, a gente dizer isso, porque até como mentora de carreira, de transição de carreira, líder, né, falar de desenvolvimento, a gente encontra muito mais pessoas que se sentem no lugar de não merecimento, de não reconhecer as suas forças. Nós somos educados dessa forma, Exato. né? A não merecer, a não reconhecer, a recusar um elogio, né? Exato. E quando a gente consegue se elogiar, parece estranho. É lindo, e isso movimenta muito, né? Então, foi uma escolha muito consciente também. Eu sabia que o processo não ia ser fácil. Eu sabia que eu tinha muito mais histórico e conteúdo até para viver a guerra. Para repetir a guerra. Para repetir essa guerra. E quando eu escolhi viver com amor, eu falei, é um caminho diferente, mas eu acho que vai dar bom aqui. Entendeu? Ô, Mai, mas até para as pessoas entenderem, né? Essa questão do amor, essa questão da escolha, por si só, elas também não querem dizer que você não sofreu, que você não sentiu medo, não sentiu raiva, não sentiu tristeza. Explora um pouquinho mais disso, é super normal do ser humano, você tá passando por um processo de transformação e ter esses sentimentos, né? Pri, é muito legal a sua pergunta, porque quando eu falo que eu aprendi com o amor, ele vem muito desse lugar também. Eu senti dor, eu senti tristeza, eu senti raiva, mas eu me acolhi ao sentir isso. Em outro momento, eu me sentiria mais culpada, né? De se martirizar, de trazer aquilo para um lugar muito grande na vida, né? E sim, a gente sente amor, sente raiva. Eu, inclusive, ensino muito isso pro meu filho, tá tudo bem. Às vezes você vai sentir raiva, às vezes você vai sentir tristeza, às vezes a mamãe vai sentir raiva e tristeza e eu vou precisar de espaço, eu vou precisar ficar aqui quietinha, né, até esse sentimento diminuir. Mas o amor é no sentido de me acolher. Tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza. Reconhecer o seu sentimento. Eu reconheço isso e eu me acolho. Agora eu tô sentindo isso, agora eu preciso ficar quieta, né, agora eu preciso me acolher, me recolher
E aí eu acho que vem o lugar também da inteligência emocional, que é uma, né, inteligência emocional é a competência do momento, da vida. da vida. Mas eu acho que ela tem um lugar muito importante, né? E foi um momento também de olhar para isso e falar, cara, tá bom, o que é isso aqui na vida real oficial? Como é que a gente desenvolve isso aqui na vida real oficial? É um desafio. É um super desafio. Exato. Desafio. Ai, que delícia te ouvir, gente, tá? Ai, gente, eu falei que você tinha que vir pra cá, né, mocinha? Muita coisa! Uma delícia, né? muita coisa, muito Muita bom. coisa. Mai, a gente ainda tem tanta coisa pra falar. A gente quer falar de maternidade, a gente quer falar de trabalho, a gente quer falar de fé, de tudo que for possível aqui hoje. Então, se você aí de casa tá curtindo a nossa conversa com a Maíra Lovato, fique de olho porque... Quarta-feira, às 12h30, estamos de volta. Até lá! Até lá.